Então, a gente está no nosso 14º filme, né, e a gente vai falar um pouquinho desse filme italiano, que eu gosto muito, acho muito bonito, que é o A Grande Beleza. E é o segundo filme que a gente vai um atrás do outro, falar da questão da beleza, né. Então a gente olhou a questão do filme A Beleza Americana, a última vez, e a gente e aquele filme, ele trabalhava muito a questão da superficialidade, né, de uma beleza plástica, de uma beleza, que, hã, plastificada, criada, né, dentro do estilo de vida americano. E agora a Grande Beleza traz essa questão da beleza novamente, né, sobre um outro olhar. Ele é um filme italiano, como eu disse, né, e bom, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar desse filme é que ele é um filme muito, muito cheio de imagens, né, assim, cheio de metáforas o tempo todo. Então, a nossa aula aqui hoje eu não pretendo abrir cada imagem, cada interpretação, cada detalhe, porque esse é um filme que inclusive eu acho que ele não vale a gente interpretar as imagens todas, porque isso seria reduzir a grandiosidade desse filme, né, porque todas as imagens que ele traz, são imagens quase oníricas, né, e elas trazem um acesso a um conteúdo infinito, né. Tanto que a gente pode ver várias vezes esse filme e a gente sempre vai contatar com coisas diferentes, né, e vai ver imagens diferentes e vai se dar conta de coisas diferentes. Então, eu achava que uma coisa super importante para a gente ver esse filme e conversar sobre ele, é não querer explicá-lo, dar linhas gerais, mas sem, fazer algo conclusivo, justamente porque, eu acho que ele traz é um filme que a gente pode ver várias vezes, durante vários anos, e ele sempre vai dizer coisas novas, né. Mas sim, eu acho que ele tem um enredo, algo que permanece durante todo esse filme, né, todo o seu percurso, e eu acho que isso sim a gente pode ver, não detalhe por detalhe, porque eu acho que esses detalhes seria uma pena a gente ficar abrindo e interpretando e dizendo: "É isso", né. Pode ser uma infinidade de coisas, né, e eu acho que as respostas definitivas aqui seriam uma redução, né. Então, a gente está falando do filme A Grande Beleza, de 2013, e o diretor é o Paulo Sorrentino. Bom, então, o que a gente pode ver em termos de personagens desse filme, né? Então, acho que a gente tem 2 personagens centrais no filme. Aparentemente, a gente tem um personagem central, mas aqui a gente já aparece os 2 personagens centrais, ou ao menos assim eu considero, né. Um é o Jeff, né, que é esse homem que é um escritor, né, um escritor que escreveu somente um livro, que fez muito sucesso e que deu acesso a ele a um status de vida, um reconhecimento dentro da sociedade italiana, especialmente, em Roma, hum. E depois o segundo personagem principal é a cidade de Roma, né. Então, existe uma fusão entre o personagem principal, né, o Jeff, e o outro personagem principal, Roma. É quase como se eles fossem, às vezes, a mesma coisa, às vezes coisas diferentes, mas eles estão é como que Roma representa a própria trajetória do Jeff, né, no seu processo de encantamento e decadência, hum. Então, o Jeff
Gambardella, né. Ele é como eu disse, um escritor que ficou famoso, né, então ele tem um super reconhecimento dentro da estrutura social da elite romana, né. E daí, então, ao longo do filme, ele vai ter uma série de personagens que o rodeiam, Como eu disse, a interação principal dele é com a própria cidade, né. Ele vai passear pela cidade, vai fazer passeios noturnos, vai visitar os monumentos, vai, visitar os interiores das casas, né, vai, passear pelos parques e vai nos mostrar Roma em toda a sua beleza, né. O filme por si, ele vale simplesmente pela sua fotografia e pela beleza da cidade, né. E eu acho que ele revela também ao mesmo tempo uma crítica e um amor pela cidade, hum, por essa cidade que é uma cidade tão importante para o mundo, né, porque a história humana, ela é uma antes e depois do Império Romano, e quando a gente visita Roma, a gente vai visitar ainda muitos resquícios arqueológicos, do antigo império, hum. Então, Hã, Roma se apresenta para a gente hoje, né, como, esse lugar muito bonito, muito interessante, cheio de coisas para a gente visitar, mas ao mesmo tempo, apresenta visivelmente toda a sua decadência, e um pouco da vivência de uma glória do passado, hum. Então, o que a gente vê como os resquícios, as ruínas do passado da Roma, imperial, da Roma republicana, né, lá da Roma antiga, a gente também vai ver no próprio personagem, hum, no Jeff, que, que também, né, teve o seu momento de glória, e que vive até hoje, né, até aquele momento, com os resquícios dessa glória, né, usufruindo desses resquícios e, hã, cercado de pessoas, que vão confirmando isso, né, que vão confirmando. Ele vai interagindo, com as pessoas inicialmente, né, até ele ficar farto disso, mas ele vai inicialmente, interagindo com as pessoas a partir dessa egrégora, de algo que ele já viveu, algo que ele teve, mas que ele não tem mais acesso, mas que finalmente existe dentro dele ainda, né. Então lá no início do filme, em algumas recordações dele, ele se lembra, né, que os rapazes, quando ele era jovem, diziam assim, o que mais motivava eles, né, em geral, adolescentes, né, era a questão da sexualidade, né. Ele dizia que ele se sentia diferente, porque o que motivava ele, o que ele chamava a ele atenção, era o cheiro e o ambiente interno da casa das pessoas mais velhas, porque estavam cheio de histórias, né. Então ele desde o início foi um homem mais sensível, observador e disponível, né, a beleza da vida, a observar detalhes, a ver coisas que mais ninguém via. Isso se mostra intacto nele durante todo o filme, porque ele passeia por Roma e está sempre observando detalhes e vendo a beleza das coisas. Mas parece que, ao mesmo tempo, ele não tem mais acesso a isso. E então, aparece muito, nas cenas das festas, né, ele nesse êxtase coletivo das festas, mas também
esse rosto de que não, na realidade ele não está sendo mais tocado por aquilo, e aquilo não tem mais nenhuma importância. Então, parece que a festa ela simplesmente está representando todo o vazio existencial dele, né. Então essa vida de aparências que parece bela, né, mas que não preenche mais ele, né. Então é como se ele fosse abandonando, né, a sua a sua sensibilidade, a sua criatividade, e entrasse, né, eu acho que o filme ele vai falar muito da elevação, então tem muitas cenas onde a gente vai falar da elevação, que ele vai desde o início, né, como aquele jogo de câmera com o coral, né, onde, praticamente vira de cabeça para baixo o coral, de repente ele fica de pé de novo, o jogo de câmera daquilo já está falando, né, dessa questão da elevação, né. Mas a gente aqui o Jeff, ele perdeu a elevação no sentido de um olhar mais amplo sobre as coisas, um olhar mais sensível sobre as coisas, e também um olhar, onde ele teria acesso à sua imaginação para poder continuar criando, né, e a elevação do Jeff foi uma elevação de inflação do ego, né. Então ele ficou completamente, absorvido com o status, com, o que que ele representava, com ser elegante, com mobilizar um monte de gente, né. E é interessante também porque ele tem um vizinho, que depois vai se revelar um cara super corrupto, né, e que estava o Jeff mora num lugar que certamente é um lugar caríssimo, né, onde que o terraço dele dá para o Coliseu, né, então certamente ali é um dos lugares mais caros de Roma. Só que ele, né, que eu acho que isso demonstra a questão da inflação dele, né, mas daí ele tem um vizinho que mora um pouquinho mais alto que ele, né, e aquele vizinho, ele tenta fazer de qualquer jeito uma relação com esse vizinho, mas o vizinho o considera inferior, né, considera que ele não é digno de fazer uma relação, então o vizinho nem fala com ele. Eles se veem pelo terraço, mas o vizinho não responde, né. Então, tem toda essa relação entre o que que é a elevação no sentido de uma percepção mais transcendente da vida, e o que que é uma inflação do ego, né, onde eu vou tentar me afirmar por símbolos de status, e praticamente vender, entre aspas, "vender minha alma", né, porque não tenho mais acesso a aquele conteúdo interno que se expressa através da minha arte, através da beleza da minha criação. E nesse sentido, então, Jeff é muito parecido com Roma, né, que vive, ah, traz turistas do mundo inteiro para ver uma arte, né, que pertence ao passado, que, claro, o filme vai mostrar, vai fazer essa metáfora. É claro que se a gente for a Roma hoje, tem montes de artistas e criatividade, né, não é que é uma cidade que está morta, mas a crítica não é exatamente a cidade e a sua, e as pessoas que vivem nessa cidade, mas sim a um contexto, né, um contexto social que vive das aparências na realidade, né, e que vive nas aparências de uma suposta criação cultural, né. Então o quanto, essa criação cultural perde as raízes, né, e passa a interagir só em cima das aparências. Então, acho que assim como lá no Colcha de Retalhos, a gente ficou se perguntando onde mora o amor, né, eu acho que essa crise existencial que vem do Jeff, né, ela tem uma pergunta, ele está numa das cidades mais lindas do mundo, né, está na primavera e no verão
italianos, né, ou seja, ele é elegante, ele é bonito, ele está numa cidade maravilhosa, ele está cercado de pessoas cheirosas, bem arrumadas, bonitas, elegantes, ele tem a mesa farta e está tudo vazio, é vazio. Então acho que a grande pergunta é: onde está a beleza? Né, eu acho que, assim como no Colcha de Retalhos pergunta: "Onde está o amor?", né, esse filme pergunta: "Onde está a beleza?". É a pergunta fundamental desse filme. O que que é a beleza? Onde ela se apresenta? E eu acho que tem muito a ver com coisas que a gente conversou hoje, né, sobre a manifestação do ordinário e do extraordinário. A gente pode dizer que as ruínas da Roma antiga, são algo absolutamente extraordinário. Extraordinário existir ainda, né, ter sobrevivido ao tempo, extraordinário pela sua beleza criativa, pela sua beleza estética, né. Depois tem uma série de cenas também que tem a ver com, já não com Roma antiga, mas com o próprio Vaticano, né, que está, digamos, pousado dentro de Roma, né, como um país dentro da cidade, né. E que muitas cenas aparece a cúpula de São Pedro, né. Então, também essa cidade que está dentro de Roma, né, que representa a transcendência, que representa a elevação, o contato com o divino, e que muitas vezes está tão corrupto quanto o vizinho do Jeff. Uhum. E de certa forma, mesmo que o Jeff não seja uma pessoa que está roubando ou alguma coisa assim, ele também está se corrompendo, né, de certa forma, todos os personagens que se corrompem, eles são um reflexo do Jeff, porque o Jeff se corrompe por uma inflação, né, que se baseia em coisas que ele imagina que têm valor, mas que na realidade se mostram sem valor, né. Então o que que acontece? O filme se passa quando ele faz, né, inicia na festa de 65 anos dele, né, e essa e esse momento, né, onde, é como que essa festa ela demonstra todo essa vida mais mundana do Jeff, né, e contrastando também com o início do filme, a questão das músicas, que é muito interessante também, né, a gente vai começar com um coral clássico, com uma música sacra, né, e vai seguir com uma uma festa com reggaeton, né. Então, a gente vai um contraste absoluto, né. E que vai falar, eu acho que de certa forma, desse contraste entre o sagrado e o profano, que vai estar presente durante todo o filme. Hum. Então, o personagem, assim como a cidade, né, tem um vazio, um vazio, e uma decadência que tem a v que se preserva é como uma vida que se preserva sobre as glórias do passado, né, e que impede ele de criar um novo presente para ele, né, tá toda a vida baseada em algo que já se passou. Hum. Eu me lembro que algumas vezes, conversando com pessoas da Itália, né, algumas pessoas me falavam isso, né, que eu dizia: "Nossa, que país mais maravilhoso, eu amo a Itália", né, e com tanta arte, com tantas coisas lindas, né. E algumas pessoas já me disseram isso: "É, mas a gente tem tantas coisas lindas que parece que não tem mais nada para criar", né. Então, acho que é isso, né, essa beleza tão maravilhosa que foi criada, que se torna insuperável e traz um vazio de sentido para o presente e para o futuro.
como se tivesse que viver eternamente só do que já se passou, porque foi tão grandioso o que se passou, que não tem mais por que criar tudo que vai ser criado não vai superar o que se viveu antes. E daí então tem uma frase dele, né, que ele que demonstra bem a crise existencial dele, né. A coisa mais importante que descobri, alguns dias depois de fazer 65 anos, é que não posso perder mais tempo fazendo coisas que não quero, né. Então, a sensação que eu tenho que naquele momento, né, que ele faz os 65 anos, ele se dá conta que tudo o que ele estava fazendo tinha a ver com aparências, né, com uma manutenção de aparências. Hum, e não s eu não vejo ele como um personagem que é exatamente ligado, a um medo de falir, né, em nível de aparências, mas é como que ficasse ligado a uma ilusão, um esforço para manter algo ilusório, né. Ao mesmo tempo, né, ele é um personagem que, ele é circulado de pessoas e ele consegue observar e inclusive ajudar algumas pessoas na sua própria busca, né, na sua própria, hã, processo de integração, de saber quem elas são, né. Então, à medida que ele também vai se buscando, parece que ele toca alguns personagens, né, que vão também entrar nessa busca. É como se a decomposição daquele estado de inflação, né, que vai fazendo ele baixar e ver coisas mais simples e estabelecer novos olhares, isso vai contagiando outras pessoas que vão, surgindo ao redor dele. E durante o filme, algumas pessoas morrem, né, inclusive essa moça que era uma stripper, que ele tem uma relação, onde ele o contato com ele também ressignifica a vida dela, né. Mas, de repente, ela morre e não fica muito claro no filme, né. O filme não vai focar, exatamente, colocar uma lanterna em cima dessa morte. A morte passa como algo, hã, que faz parte, né. E eu acho que todas as mortes que tem no filme, elas estão falando disso, de que a morte faz parte do processo da vida, né. Então ela não tem não é um ápice que a gente que, ao menos no filme, existe uma preocupação exata com a morte, mas o que vai acontecendo com o personagem é ele não se preocupar com a morte, mas sim se preocupar com não estar vivendo, né, não estar se realizando. Existe uma grande frustração que vai se acumulando dentro dele, de buscar uma resposta, né, buscar algo que ele não consegue entender e que ele vai contatando tantos personagens e buscando respostas, mas ele não consegue encontrar essas respostas, né. Durante todo o filme ele vai buscando isso. E daí tem essa questão que eu queria chamar a atenção da menina, né, da menina que ela é a pintora, e o quanto essas cenas com a menina, elas demonstram a própria crueldade que tem a ver com, esse mundo superficial e utilitário, Então, em nome da arte, né, de uma suposta arte, a menina ficou basicamente, escravizada, né, ela queria viver a infância dela e não podia, porque ela tinha que ter um ataque de raiva na frente de uma tela para produzir para essa multidão que a olhava, né. Então, eu acho que mostra um pouco essa escravidão, né, que esse mundo,
que está muito ligado à à à arte como produção, né, como obrigação de resultado, como interesse econômico, hã, vai como que, hã matando o próprio criador, né, vai tirando a alma do criador. E eu acho que isso também se reflete num diálogo que o Jeff teve com, uma mulher na casa dele, lá quando está todo o grupo, né, e ela acusa ele de ter escrito somente um livro, e daí ele vem, daí ele, né, arrasa com ela, dizendo que era muito melhor ele escrever só um livro e ter ser um livro cheio de sentido, do que escrever dezenas de livros inúteis e superficiais, que era só para ganhar dinheiro, né. Então acho que essas são cenas, são personagens que vão falar muito disso, né. O quanto, por mais que uma pessoa seja criativa e artística, quando ela entra no sistema, o quanto esse sistema pode ser, esvaziar, e daí a grande metáfora, né, de anular a própria alma desse artista, porque ele precisa estar em contato profundo com ele mesmo para a criação ter sentido, né, e não só sentido para si, mas como sentido para todas as pessoas que apreciam a sua obra, né. Então, a gente vive numa sociedade onde, quando uma pessoa produz algo que é interessante, imediatamente isso é reproduzido e, e comercializado, esvaziado de sentido, né, ou seja, cooptado, né, e vira uma mercadoria ao invés de arte, né, e inclusive o próprio artista. Uhum. Então aqui a gente tem aqui a cena, né, onde existiu esse embate com eu acho que foi, com essa de branco aqui, eu não me lembro direito. E bom, eu acho que então, né, também outra coisa que o filme denuncia é a questão dos acordos implícitos que existem dentro da sociedade, né. Então, todos, vivem de uma forma vazia e superficial, né, e, bom, e parece que vão, se comportar de uma forma de manter essa estrutura, né. Aliás, até ficou aqui acordos, mas é acordos, tá. A prisão dos acordos sociais implícitos, né. Então, muitas vezes a gente nem se questiona, hã, que está dentro de uma estrutura que nos leva a nos comportar de uma forma, sem nos questionar, e vamos nos reproduzindo um jeito de nos comportar, né, seja no ambiente em que o Jeff vive, né, vivia, cheio de hã, signos de status, de manutenção de status, às vezes no nosso mundo mais simples, né, mais cotidiano, em diversas estruturas sociais, a gente vai ver esses acordos onde as pessoas reproduzem, né, reproduzem, um estilo de vida sem questionar esse estilo de vida, né. E então todos estão de acordo em reproduzir isso sem questionar, né. Então quando uma pessoa começa a questionar, isso se torna incômodo e desestrutura todo o meio onde existia um equilíbrio, né. Então é como que, o dentro daquela estrutura onde o Jeff vivia, né, existia uma mediocridade que era compartilhada, então todos entravam numa aparente, né, numa aparente um glamour aparente, numa, hã numa produção cultural aparente, num luxo aparente, e ninguém falava disso, né. Então todos alimentavam, essa mediocridade. Só que
o Jeff, por ser uma pessoa essencialmente sensível, chega a um ponto que ele não sustenta mais isso. Hum. Então, uma das coisas que ele comenta sobre as festas, né. Então, os trens em nossas festas são os melhores de Roma. Eles são o melhor por causa de não irem a lugar nenhum. Hum. Então é justamente isso, é um trem que não vai a lugar nenhum, né. E daí então tem várias cenas, vários momentos onde, o a própria estrutura social passa a não ter mais sentido, né, e a própria vida dele passa a não ter mais sentido. É como se, tudo se esvazia de sentido e tudo é uma casca bonita, né, uma casca bonita, sem acesso ao conteúdo. Hum. E daí então, lá no início do filme tem uma cena, né, que é esse, turista japonês que tem um mal súbito, né, ele tá a gente começa aquela cena com o coral, né, com aquela música sacra, absolutamente transcendente, né, e o contraste, né, o contraste absoluto entre essa transcendência, essa cidade sagrada, esse, esse monumento arquetípico à humanidade, né, que é Roma, e o mundano, né, o turista japonês tirando as suas fotografias, lá um homem obeso, se banhando ou se lavando dentro de uma fonte, então esse mundano intermeado com esse sagrado, e vem esse homem e começa a olhar através da câmera e de repente ele vê Roma, hum. Ele vê a sensação que eu tenho dessa cena é que como se ele tivesse naquele momento acesso à grandiosidade, à grande beleza, à grandiosidade daquele lugar que ele está pisando, né. E daí ele perde os sentidos, né, a gente não sabe se ele morreu ou não, mas ele perde os sentidos, né. Então, esse estado de transe, né, de essa grandiosidade insustentável, que é a presença dessa cidade, né, e a presença do próprio ser. Hum. Então, daí a gente tem essa chave, né, tem um lugar onde tem um um guardião da chave, né, onde se pode olhar a cúpula de São Pedro, né. Então, eu acho que aí começa a gente a ver, né, dentro do filme, que o personagem ele começa a buscar um novo olhar sobre as coisas. E aqui a gente tem o olhar do detalhe, né. Como olhar as coisas a partir de um novo ângulo, hum? Como olhar e ver também, porque nem sempre olhar é ver. Então, começa um processo de transformação aí, né, de retorno à casa para o Jeff. E ele vai perguntar para muitas pessoas, e uma das pessoas que ele pede auxílio, né, é esse bispo, e ele não consegue receber o auxílio do bispo, porque o bispo é a pessoa menos transcendente que existe, né. Então, o bispo ele não tem acesso à espiritualidade, ele está preocupado com coisas absolutamente, corriqueiras, mundanas, ele não tem respostas, né. Ele quer cozinhar, ele quer desfrutar da mesa, ele fica apavorado quando o Jeff faz perguntas existenciais para ele, né, porque ele não tem respostas. Hum. E também tem, outras cenas, essa cena, né, da editora dele sozinha, né, buscando onde foram as pessoas no final da festa, né. Então, hã, essa relação entre essa inflação, né, essa inflação egóica, esse esse vazio de aparências que infla, que se mostra, hã
a relação disso com a solidão, uma solidão absoluta. E daí, de repente, aparece a nossa santa, né, aparece a santa como, claro, uma referência bastante grande à Madre Teresa de Calcutá, né, mas é muito interessante a presença da santa. A santa tem 104 anos, né, então ela é quase uma múmia, coitadinha, né. Ela tá ali que é como uma presença, uma sobrevivência, né, algo quase arquetípico. É a velha sábia, ela é também, quase como um tapa na cara, né, daquela Roma, hã, daquele Vaticano, né, onde ela já viveu, quando ela era mais nova ela viveu. E e justamente ela viveu na época que o Jeff escreveu o seu livro, e ela leu esse livro, hum. Então ela volta a visitar Roma e ela quer ver o Jeff, porque aquele livro tinha sido extremamente marcante para a vida dela, né. E daí é justamente nela que ele começa a ter as respostas, é como que ela, representasse aquela parcela dele que começa a dar as respostas, né, começa a dizer coisas que fazem sentido. Hum. Então, ela é o oposto completo, né, de de tudo o que o sistema social onde ele vive prega. Então, e daí tem esse famoso diálogo, né, que a gente já tinha conversado sobre isso, onde ela pergunta para ele: "Você sabe por que eu só como raízes?" E ele disse: "Não, por quê?" "Porque as raízes são importantes." Então ela tá chamando ele para resgatar as raízes, para voltar para casa, para voltar para ele mesmo, para reencontrar aquele aquele moço que escreveu o livro, né, e a partir daí refazer o sentido dessa elevação, que não é mais uma inflação, né. E daí vem essa cena que eu acho uma das mais lindas do filme, né, onde ela dá um sopro desses flamingos que estão fazendo a migração e que param no terraço, né, e ela dá um sopro e eles vão embora, né. Então, significando justamente, né, essa ascensão, essa necessidade de elevação, de olhar as coisas a partir de um ponto de vista espiritual, né. E quando, a gente vai falar espiritual, não significa uma visão aí, hã, exótica da vida, né, mas sim é uma elevação para entender a relação entre as coisas, né. E talvez aqui no caso do Jeff, ver a relação entre as coisas seja retomar uma visão mais simples das coisas que ela mesmo representa, né. A santa representa justamente uma volta às raízes, uma volta à simplicidade, a uma volta da beleza que existe no simples, e que talvez a grande beleza não esteja na ostentação, no luxo, mas na mais pura simplicidade, na própria natureza, como a natureza dos flamingos. E daí o Jeff, de certa forma, ele volta, né, volta ao momento onde ele deixou a grande beleza, que era a escadaria da juventude dele, onde a Elisa, né, me parece que era Elisa o nome dela, vai embora, e ele não vai atrás dela, né. Então, nesse momento, também é o momento que a santa, ela não fica claro se ela morreu, né, mas ela entra num grande esforço último de elevação, né, ela sobe as escadas, enquanto ele também vai fazer um esforço de elevação, hum. Então,
ele vai a volta para a alma, justamente como a gente tem visto em todos os filmes, né, o quanto simbolicamente existe essa volta para casa, essa volta para a alma, justamente nas escadas, né. Então, onde ele pode retomar esse momento de elevação, de busca do farol, né, que é o guia da existência. Uhum. Então, aí, nesse momento, ele pode novamente o filme vai acabar com essa questão de que ele vai escrever ele está apto para escrever o novo livro dele, né. Ele retoma a escrita.